capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O mal e o remédio. Será a terra, pois, um lugar de gozo, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais em vossos ouvidos? Não teria ela gritado que há choros e ranger de dentes para os que nascem neste vale de dores? Vós que viestes aqui viver, esperai, portanto, lágrimas dolorosas e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem vossas dores, olhai ao céu e bendizei o Senhor, por querer vos provar. Ó, homens que só reconhecerão o poder do vosso Mestre, quando ele tiver-vos curado das chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de felicidade e alegria sem fim. Vós que só reconhecereis, portanto, seu amor quando ele tiver honrado vosso corpo com todas as glórias e devolvido a ele todo o seu brilho e brandura. Imitai aquele que vos foi enviado como exemplo, chegando ao último grau da abjeção e da miséria, e ao ser estendido sobre um formigueiro, diz a Deus: Senhor, conheci toda a alegria da opulência, e vós me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer provar vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão no horizonte marcado pela morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mesmo que tenhais de sofrer e chorar toda uma vida, o que será isso comparado à eternidade da glória reservada àquele que suporta a prova com fé, amor e resignação? Procurai, portanto, os consolos dos vossos males na vida futura que Deus vos prepara, e a causa dos vossos males no vosso passado. E vós que sofreis mais considerai-vos os bem-aventurados da terra. Santo Agostinho, Paris, 1863. Convido todos a fecharem os olhos nesse instante, a se sentarem de maneira confortável em suas cadeiras, retirando o peso dos ombros, soltando seus braços, descruzando as pernas, sentindo a brisa que entra nesta sala, nesta manhã de sábado. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto para agradecer, Senhor Jesus. Obrigado por nos encaminhar nesta manhã a esta casa de oração. Obrigado por oportunar aos nossos corações o estudo, o trabalho, a bondade. Que o Senhor possa hoje fazer frutificar em nós aquela semente que há muito plantamos. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos, espalhando Teu amor e Tua palavra por onde formos. Sê conosco hoje e sempre, e que assim seja. Bom dia novamente, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês novamente, depois de um tempinho fora, né? Eu tive que me afastar por algumas semanas e é muito bom estar aqui de volta com vocês. Hoje nós estamos com a casa cheia, graças a Deus. É muito bom ver tantas pessoas aqui reunidas. A gente só pede para que sejam observados os protocolos e os cuidados, tá, pessoal? Com relação ao distanciamento, à higiene de mãos, tá bom? Só vamos tomar cuidado porque, apesar da gente estar dentro de uma casa de oração, da gente saber que tem um amparo, a gente não pode deixar de tomar os cuidados, tá bom? E hoje o tema da palestra é algo que vem é um tema muito atual, né, para os últimos tempos. A gente vê as notícias vinculando cada vez mais algo que não acontecia antes. Antes a gente não via tanto na mídia, hoje a gente já vê com mais frequência, algo que está muito mais presente no nosso dia a dia. E hoje o Sandro vai trazer um estudo para a gente voltado para o suicídio. Então eu gostaria de convidar o Sandro para vir aqui nos abrilhantar, Sandro. Obrigado, viu? Eu que estava aqui semana passada, sabe que é figurinha repetida. Estou aqui de novo. Tá?
Bom dia a todos, que nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Gente, mesmo que o Pedro tenha dito acertadamente que o assunto do suicídio é tratado hoje em dia, ele ainda é visto como um tabu. Ele ainda não é discutido da forma que deveria ser discutido. Ele não é discutido de uma forma mais ampla, né? Mesmo que nós tenhamos vez ou outra notícias a respeito dele, né? Nos canais, nas mídias, ele não é discutido de forma mais ampla nesses meios de comunicação, ele não é conversado nos lares, ele não é conversado nas escolas. O suicídio, ele não é tratado com a devida importância da sua complexidade. Ele não é tratado de uma forma mais profunda que faça com que as pessoas, ao invés de temer o assunto, queiram discutir o assunto. O suicídio, então, ele vem diante de nós trazer todo um arcabouço de, em primeiro lugar, dor. Porque quando se fala em suicídio, fala-se antes de tudo de dor. A dor que uma pessoa sente durante um longo tempo, ou a dor que uma pessoa sente em um determinado instante de sua vida, devido a uma perda, devido a uma tragédia, enfim. O suicídio envolve alguém que está sentindo dor, alguém que está doendo, e essa dor é espiritual. Quando a pessoa ela se move, ela tem a tendência a se mover ao autoextermínio, ali, em volta dela, existem muito mais consciências doentias do que possa imaginar. Isso no plano espiritual, certo? As consequências que o suicídio pode trazer, eles são inúmeros. São inúmeros o suicídio, os danos, as consequências que o suicídio pode trazer para as pessoas que estão envolvidas com aquele que cometeu o suicídio e também para aquele que cometeu o suicídio. Nós que estamos na doutrina espírita, aqueles que professam a fé, sabem que a vida não se limita ao corpo físico e que ela perdura depois da morte. Então, para nós que temos a doutrina espírita como guia, como luminar em nossa existência, nós vamos saber, por meio da literatura, as consequências espirituais do suicídio. Nós vamos saber também que a pessoa, a partir do momento em que ela pensa em aniquilar a própria vida, em busca de uma solução, ilusoriamente, de uma forma ilusória, em busca de uma ilusão que venha afundar sua dor, e essa dor não pode ser desmerecida, essa dor não pode ser negada, essa dor não pode ser reduzida. Mas a partir do momento em que ela imagina ser o suicídio, ser o fim da existência carnal, a solução para as suas dores, continuando na vida além, essas dores permanecerão. E talvez serão ainda mais intensas, porque de acordo com o livro de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, o suicídio é, diante da lei divina, o maior crime que o ser humano, que o espírito pode causar a si mesmo. Então essas dores permanecem e aumentam de acordo com que a consciência do indivíduo vai se despertando no plano espiritual. Aqueles que sobrevivem à tentativa do suicídio, que no meio de quem estuda o suicídio é chamado de sobreviventes do suicídio, aliás, sobreviventes de si mesmo, as pessoas que tentam o suicídio, elas entregam-se a influências nefastas, a influências espirituais, que elas, por fim, não acabam resistindo a esse processo obsessivo, a essa relação de um espírito doente que carrega em si toda a carga vibratória de um suicídio e aquele que tem uma tendência ao suicídio, aquele que quer buscar o fim da sua dor. Então esse que está aqui no plano espiritual, mesmo que ele não tenha a intenção de provocar esse ato, fazer com que aquela outra pessoa provoque esse ato, a simples presença dele na identidade vibratória de um com o outro, faz com que a vontade desse que está encarnado aumente, seja amplificada. Daí vem uma questão que a gente deve pensar muito bem.
A ação obsessiva, a ação do obsessor, apenas amplifica o que já é nosso. Aquilo que já está em nós, aquilo que nós ainda não encaramos, aquilo que nós ainda não nos aprofundamos, as sombras que nós temos são amplificadas por esses espíritos obsessores. Alguns não têm a intenção de fazer com que ele, aquela outra pessoa, provoque o suicídio, como é o caso de parentes que desencarnam por meio do suicídio e retornam ao lar. São atraídos pela dor daqueles que vivem o sofrimento daquele que cometeu o suicídio. A esse nós chamamos de estigmatizados do suicídio. Porque o suicídio provoca um estigma, provoca uma cicatriz que vai demorar muito tempo para ser... provoca uma dor, uma ferida que vai demorar muito tempo para ser cicatrizado. E aquela dor, aquele ato, o suicídio, ele não atinge somente o indivíduo que comete, mas toda a sua família e toda uma sociedade. E se nós olharmos em profundidade, todo o mundo está inserido nesse processo de suicídio, nessa dor. Não se alivia uma dor com uma dor ainda maior. Então as pessoas buscam soluções para aqueles que estão com depressão, para aqueles que estão sofrendo ansiedade, para aqueles que têm os transtornos mentais como bipolaridade, como esquizofrenia. Buscam-se soluções. E algumas delas levam a reduzir a importância da dor do indivíduo. Como, por exemplo, muitos já devem ter escutado tratar alguém que está com depressão como frescura, como fraqueza, como egoísmo. Adolescentes não podem ter reduzido a sua dor. Não pode ter... tem que ser validada a dor de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa que está com depressão. Depressão não é frescura, é doença. E tem que ter o tratamento correto para ela. E o tratamento para a depressão é, antes de tudo, um tratamento profissional. Acompanhado com psiquiatra, acompanhado com psicólogo. Mas, se esse problema vem do espírito, deve-se também procurar um tratamento espiritual para aquele que sofre a depressão. Não é falta de Deus, como muitos falam. Não é a falta de aceitar Jesus, como muitos falam. A depressão ela é profunda no indivíduo. Ela tira a energia da pessoa, ela esgota a pessoa a tal ponto que ela não tem vontade alguma sequer de se mover, de se levantar da cama, de ir para a vida. O que ela quer é findar essa dor. Todas as pessoas que tentaram suicídio e que cometeram suicídio, como nós sabemos pelos relatos dos espíritos em tratamento, a intenção deles não era morrer. Parece um paradoxo, parece uma contradição, mas a intenção deles não era morrer, era findar o sofrimento, era acabar com a própria dor. E quando chegamos no plano espiritual e nos deparamos com a continuidade da vida e percebemos o ato que cometemos, aí sim, como diz a Escritura, aí sim nós vamos querer a segunda morte. E para nós vai ser impossível, porque o Espírito continua a sua jornada. O Espírito é imorredouro. E ele vai carregar consigo tudo aquilo que ele faz. Da mesma forma que nós hoje somos o resultado de nossas encarnações anteriores e a preparação das encarnações futuras, eles também carregam esse fardo. Quem já cometeu suicídio em alguma existência, hoje carrega também essas dores. Alguns cedem à influência nefasta de espíritos que reconhecem nele o suicida. Outros lançam-se ao trabalho de prevenção, lançam-se ao trabalho de amor à vida. E uma questão muito importante para quem sofre, para quem tem dor, para quem dói, para quem a vida dói, é conversar, é dialogar. A pessoa que está com depressão, apesar da dificuldade que tem em se comunicar,
Mas à medida que essa dor vai crescendo e vai acumulando, é necessário que ela saia. E ela sai por meio da conversa, por meio do diálogo. Conversar com um amigo, conversar com um parente, conversar com um profissional. Se quer o anonimato, se não quer conversar com ninguém conhecido, ligue 188, CVV. Eu já fui voluntário do CVV e eu sei a importância desse trabalho. De um lado está quem ouve, sem julgamento. E é um detalhe interessante para quem vai ouvir uma pessoa com depressão, uma pessoa com tendência a suicídio, uma pessoa que começou a pensar, a vida não tem sentido, para mim nada mais está valendo a pena. Por que eu estou aqui? Então ouvir essa pessoa com a escuta ativa, sem julgamento, sem direcioná-lo a nenhuma solução, sem oferecer uma solução para ele. Porque muitas vezes algumas pessoas chegam e falam para aquela pessoa que está nesse estado de dor, e falam, olha, você tem que ir para o centro espírita, você tem que ir para a igreja, você vai melhorar. A pessoa vem, a pessoa não encontra melhora, piora a sua situação e dá cabo de si mesma. Então existe uma importância e deve ser levada em consideração no ato de conversar com a pessoa que está nesse momento de dor e de sofrimento. Sem julgamento, sem discriminação, sem apontar saídas ou soluções. Apenas entregar o ouvido, apenas ouvir. Ouvir. A melhor terapêutica para quem está com pensamento suicida é conversar. Mas existe o medo de conversar, existe o medo de se abrir. E para nós que vamos lidar em algum momento com alguém que está nesse instante de dor, são essas as dicas que a gente pode dar. Conversar. Conversar. Não direcione a pessoa, faz a prece que você vai melhorar. Não. Pelo contrário, ore por ela. Quem vai ouvir, ore. Quem está na dor não enxerga outra coisa. Tudo à sua frente é dor e sofrimento. E ele quer findar com aquilo. E quem está no momento de lucidez, quem está no momento de clareza, ore por ele. Como diz Allan Kardec, a melhor forma de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Então sejamos nós, então, as cartas vivas desse Evangelho. Sejamos nós, então, o exemplo vivo, o exemplo do amor à vida. Porque falar para as pessoas, falar para quem está com depressão, chegar para quem tem a tendência ao suicídio, dizer para ele que viver é a melhor opção, é muito fácil. Mas exemplificar que viver é a melhor opção é o que deve ser feito. E um desses exemplos é a escuta ativa, é escutar, é abraçar, é acolher a pessoa que está com esse problema. E lembre-se, a depressão é uma questão de saúde pública, é questão de saúde, é questão médica. O suicídio é questão de saúde pública e deve ser encarado dessa forma. Se conhecemos uma pessoa que está com pensamento suicida e ela não quer conversar com você, converse com alguém da família dela. Coloque o nome dela no caderno de prece. No culto do Evangelho no lar, lembre dela. Comece o tratamento desobsessivo por ela. Porque muitas vezes ela não tem a condição de decidir por si. Não tem a condição de tomar uma direção para ir em busca da própria melhora. E nesse contexto, então, do suicídio, nós vamos nos encontrar, muitas vezes, com medo de tratar do assunto. Não pode divulgar suicídio por meio da TV, por meio disso, porque vai incentivar outros a cometerem suicídio. Não, isso é uma arquitetura de plano das trevas, para não se tratar do assunto, para não conversar do assunto. É necessário conversar, é necessário estudar o assunto, é necessário ir em busca de meios, em busca de prevenções, de meios que previnam o suicídio.
Temos que conversar sobre isso. As casas espíritas têm que conversar mais sobre isso. A gente não pode esperar somente o Setembro Amarelo para a gente falar sobre suicídio. Não, porque isso é corrente em nosso meio. Todo dia, a cada 40 minutos no Brasil, uma pessoa comete suicídio. No mundo, a cada 40 segundos. A gente respira e inspira 4 vezes, uma pessoa pode cometer suicídio. Nós não vamos nem falar das tentativas de suicídio. Quantas pessoas tentam suicídio, é um pedido de socorro, é um alerta e deve ser atendido. Porque existe ainda muito, infelizmente, e um comentário de muito mau gosto, quando a pessoa tenta o suicídio e a outra vem e diz, porque não quer se matar mesmo. Porque se quisesse, é de uma infelicidade tão grande esse comentário, é de um desrespeito tão grande à vida, à pessoa, ao espírito que pede socorro. Nós temos que olhar para nós mesmos também. Porque alguns dias eu ainda comentei com minha companheira, que eu ouvi uma coisa que me despertou a respeito do suicídio nesse momento de pandemia. Há algum tempo a espiritualidade tinha dito que o número de suicídio está aumentando com a pandemia. Mas aí vem uma clareza maior. A questão do suicídio intencional e intencional. A pessoa, quando ela fala, eu vou logo sair sem máscara, eu vou logo pegar essa doença que eu já fico logo imunizado. Se essa pessoa desencarna por esse meio, é suicídio. A pessoa que vai e anda sem máscara, mesmo sabendo desse todo o contexto, e pega e é infectado pelo vírus, se desencarna, é suicídio. E nós temos então um pensamento vigente de que o uso da máscara não é importante. Agora, estão compreendendo como é que o plano de espíritos malévolos, espíritos trevosos, se executa no plano físico, por meio de pequenas coisas que passam despercebidas aos nossos olhos? Então devemos dar mais atenção. Devemos dar mais atenção ao contexto da vida. Devemos dar mais atenção àquilo que importa realmente para nós. E quando eu falo nós, não é somente um indivíduo. Para nós, como sociedade, como coletividade. Partindo do indivíduo, do individual para o coletivo. Nós deveríamos cuidar mais um dos outros. Nós deveríamos mais abraçar. É claro que hoje a questão da pandemia impede isso, mas abraçar, acolher, é também receber em nosso campo vibratório aquela pessoa e envolvê-la com isso, com prece, com palavras amigas, sem julgamentos, sem preconceitos, dispostos a ouvir. A caridade é uma questão de relacionamento com o próximo. Não existe caridade sem o relacionamento. Não existe. Então, relacionar-se com outra pessoa, entregar a ela o que nós temos de melhor, é uma das práticas da caridade. Para nós que somos espíritas, é uma questão de obrigação, de dever a ser cumprido. Então, aqui, o espírita que acha que vai praticar caridade ouvindo a pessoa, desculpa, não tem bônus horas. É como diz Chico Xavier, é nossa obrigação, é nosso dever. Então vamos nos entregar a esse momento de pensamento a respeito daquele que sofre, daquele que tem dor, da pessoa que tem depressão, da pessoa que traz suas doenças, traz seus males espirituais. Vamos pensar nele sem nenhum julgamento, sem nenhum conceito pré-concebido. Vamos apenas ampará-lo, acolhê-lo e recebê-lo. Eu agradeço a todos a oportunidade de mais uma vez falar sobre esse tema. Já fui voluntário do CVV e uma das coisas, eu estava até comentando com minha esposa, uma das coisas que eu menos queria era, como eles falam, atender um suicídio em andamento. A primeira vez que eu atendi o telefone, aliás, o terceiro telefonema que eu atendi, foi exatamente isso.
foi encontrar uma pessoa que do outro lado da linha tinha decidido acabar com a própria vida. Tinha cansado de suportar tanta dor, não aguentava mais. E para essas pessoas é o nosso acolhimento, é o ouvir, é o abraçar e é orar por eles e por esses espíritos que estão nessa mesma condição. Obrigado a todos. Deus abençoe. Eu convido então a todos a fechar os olhos, respirar profundamente, calmamente, permitir nesse momento a aproximação dos nossos espíritos amados, nossos queridos irmãos, e nos entregarmos à prece. Amado Mestre Jesus, Tu que é o maior exemplo de amor, de caridade, de compaixão, de misericórdia e justiça. A Ti nesse momento elevamos o nosso pensamento em prece, na rogativa, Senhor, de que olhe para nós, na rogativa, Senhor, de que permita que Teus trabalhadores fiéis venham em nosso encontro, nos amparando em nossas dores, Senhor, nos abraçando nos momentos das dificuldades, nos encorajando diante dos desafios. Senhor, a Ti neste momento também rogamos, pelas almas que choram e sofrem no plano físico e no plano espiritual. Que Tua Legião Sagrada de Maria possa abraçá-los e conduzi-los aos locais específicos de tratamento. Que essa mesma Legião de Nossa Santíssima Mãe possa também nos acompanhar e nos auxiliar em nosso tratamento. Te agradecemos, enfim, Senhor, por tudo o que temos.